Olá, estamos na nossa aula sobre equilíbrio hormonal. Nós sabemos que o método 7Ps, o método da fertilidade, consiste em 7 pilares: detox, nutrição, equilíbrio hormonal, equilíbrio emocional e espiritual, atividade física, sono reparador e fertilidade masculina. Então, hoje especificamente nós vamos falar sobre o equilíbrio dos hormônios, o quanto os hormônios são essenciais para ajudar você a ter o seu bebê nos braços. Quando a gente pensa em hormônio, muitas vezes vem uma ideia muito simplista de que os hormônios são apenas hormônios da tireoide, não é? Então, você sempre vem aqui no meu consultório e fala: doutora, eu quero ver meus hormônios, como é que minha tireoide está? Bem, a tireoide é apenas um das dezenas de hormônios que estão envolvidos no processo da fertilidade. Quando a gente pensa em hormônios da fertilidade, a gente pensa em algo muito específico, que é relacionado com o quê? Relacionado com o seu ciclo menstrual e com os seus diagnósticos de fertilidade. Então, por exemplo, quando eu pergunto para uma paciente ou para uma aluna como é que tá os hormônios dela, eu vou perguntar algumas situações para saber se esses hormônios estão equilibrados ou não. Então, eu não preciso de exames, eu não preciso ir lá dosar o exame, né? Eu só perguntando e ela me falando como é que está essa expressão desses hormônios, eu posso ter uma ideia de que está em desequilíbrio. Então, por exemplo, né? Se eu te pergunto se a sua menstruação é escura, não está um vermelho vivo, que é uma menstruação ideal, se a menstruação está muito escura, se você tem sangramento de escape antes da menstruação, aí 2, 3 dias, aquela borrinha marrom, se você tem muita cólica, se você tem um fluxo menstrual muito intenso, que você precisa usar absorvente noturno, durante o dia também, não só usar à noite, mas se você usa mais de um pacote de absorvente durante o ciclo menstrual, se você que mais? Não ovula, não tem percepção da sua ovulação, não sabe quando é o seu período fértil, você tem TPM intenso, eu já falei, se você tem melasma também está relacionado com o excesso de estrogênio, se você também tem ciclos menstruais irregulares ou ciclos muito curtos, menos de 24 dias, ou ciclos muito longos, com mais de 34 dias também está relacionado com desequilíbrio hormonal. Se você não menstrua de jeito nenhum, você só menstrua com remédio, ou você fica em mais de 2, 3 meses sem menstruar, e vem uma menstruação ou outra, ou às vezes muito escassa, enfim, tudo isso está relacionado com os seus hormônios. Então, se você tem algum desses sinais, sintomas, eu penso: opa, essa mulher tem algumas alterações hormonais aqui, eu preciso ajudá-la, né? Por quê? Porque o equilíbrio é que nos gera fertilidade. Então, você que é nossa aluna aqui, a gente fala isso várias vezes. Equilíbrio é o que gera fertilidade. Equilíbrio dos hormônios, equilíbrio da nutrição, equilíbrio do estresse, equilíbrio da suplementação. Tudo isso, o equilíbrio é que gera fertilidade. Então, os hormônios, eles são produzidos o tempo todo, gente. O tempo todo os seus hormônios estão sendo produzidos. É impressionante. Desde a hora que você dorme, acorda, come, se alimenta, faz atividade física, estresse, o tempo todo o seu corpo está produzindo hormônios, o tempo inteiro. Então, eu quero chamar a atenção aqui para você, que está começando agora, é que dentro da nossa plataforma a gente tem um conteúdo riquíssimo sobre os hormônios. Não só essa aula é para você entender sobre os hormônios e como eles funcionam na sua fertilidade e te orientar a atitudes práticas para você equilibrar os seus hormônios. Então, dentro aqui da plataforma, você tem um curso que você precisa assistir, que é o curso sobre período fértil e ciclo menstrual. É o curso da Pamela, tá? Então, é o primeiro curso do ciclo hormonal. Você vai, se você não souber e achar na plataforma, é só você digitar aí na lupinha na plataforma, escrever ciclo hormonal ou ovulação, alguma coisa nesse sentido, que vai aparecer vários conteúdos, mas o curso da Pamela é essencial você assistir. Porque lá nesse curso, ela vai te ensinar a reconhecer o seu período fértil, a entender o seu ciclo menstrual, a entender como os hormônios atuam no seu ciclo menstrual. Então, eu deixo esse recado fundamental que é para você assistir este curso.
Segundo também, a gente tem aqui na plataforma vários outros conteúdos relacionados com tireoide. A gente tem médicos falando da tireoide, nutricionista falando sobre a tireoide para você que tem hipotireoidismo. Tem também outros conteúdos sobre só hormônios que estão relacionados aqui na plataforma, no outro link chamado Equilíbrio Hormonal. Se você clicar lá, você vai ter várias aulas sobre equilíbrio hormonal, ou você clicando na lupinha também vai baixar um conteúdo riquíssimo para te ajudar a entender os hormônios. Bem, os hormônios eles estão em desequilíbrio quando você tem algum desses sinais e sintomas que eu expliquei da relação do seu ciclo menstrual, mas principalmente o desequilíbrio hormonal é a principal causa de todos os principais diagnósticos de infertilidade. Então olha só, você que tem endometriose, adenomiose, pólipo, síndrome dos ovários policísticos, baixa reserva ovariana, menopausa precoce, infertilidade sem causa aparente, ausência de ovulação, todos esses diagnósticos são os principais de infertilidade e estão relacionados com desequilíbrio hormonal. Então, a partir do momento que você sabe que existe um desequilíbrio hormonal por causa desses diagnósticos, você agora vai ficar muito mais atento nessa aula para eu te ensinar como você pode equilibrar esses hormônios, melhorar esses diagnósticos e ter o seu bebê nos braços. Você pode estar pensando, mas Thalita, você vai me passar um hormônio? Não vou te passar hormônio aqui, até porque o hormônio a gente só passa em consultório com prescrição médica. Eu quero ensinar você a reconhecer como você pode, através dos seus hábitos dia a dia, você produzir naturalmente, espontaneamente bons hormônios. Como então os nossos hormônios eles são produzidos? Primeiramente tem que entender que o seu corpo ele conspira para engravidar. Ele está produzindo hormônios o tempo inteiro esperando essa gestação acontecer. Nós mulheres nascemos para engravidar. Então, o tempo todo eu tenho hormônios te induzindo a engravidar. Então, veja só. À noite, a gente começa a produzir hormônios fundamentais. E esse é um conceito muito importante você que é minha aluna. O seu dia, ele não determina quando você acorda. O seu dia, ele é determinado como você dorme. Então, a maneira como você dorme, como você descansa o seu corpo, como você metaboliza as toxinas, né? Por isso que na hora que a gente acorda, a gente quer fazer cocô, xixi, porque metabolizou tudo durante a noite, né? Excretou todas aquelas toxinas. A maneira como você produziu os seus hormônios, como você absorveu os nutrientes, é que define como você vai vivenciar esse dia. Então hoje, o dia que você está assistindo essa aula, veja como você dormiu essa noite passada. Como você dormiu vai definir o que você vai vivenciar hoje. Então, quando eu penso em hormônios, a primeira coisa que eu penso é como você produz os seus hormônios da fertilidade à noite. Caso você não saiba, todos os principais hormônios da fertilidade são produzidos à noite, todos eles. Então, vamos lá. Qual o hormônio fundamental que é produzido à noite? A progestação. Progesterona. É o principal hormônio da gravidez, gente. E ele é produzido à noite, ele é produzido enquanto você dorme. Também existem outros hormônios, chamado hormônio GH, hormônio do crescimento. Esse hormônio GH é tão importante que às vezes tem mulheres que vão fazer FIV e até aplicam, injetam esse hormônio chamado GH para melhorar a qualidade dos folículos. É produzido à noite. A própria progesterona que eu acabei de falar agora, todas as mulheres, vocês que fizeram FIV, vocês usaram progesterona, todas, que é Ultrogestan, Dufaston, algumas injeções de progesterona, enfim, você que fez FIV, você sabe disso. Você que teve ameaça de aborto, você que teve aborto, normalmente também um médico te passou o hormônio da gravidez, que é a progesterona, certo? Então, olha quanto é interessante saber que à noite, com a sua rotina de sono, é produzido esses hormônios. É importante também saber que a progesterona, a progesterona, por exemplo, ela é produzida à noite, mas ela é potencializada com um nível de colesterol muito bom. A progesterona vem do colesterol.
E o colesterol vem da sua alimentação. Então, para melhorar esse nível de hormônio, eu preciso ter uma noite reparadora e uma alimentação no pilar nutrição que você aprende aqui também. O GH, da mesma forma, eu preciso produzir o GH à noite e também ele é ativado com atividade física. Mais uma vez, o pilar da atividade física se interagindo com o pilar do equilíbrio hormonal. A gente tem outro hormônio fundamental também que é produzido à noite, que é o estrogênio. O estrogênio também ele regulariza a sua menstruação, o seu ciclo menstrual. O estrogênio é que faz o endométrio, o revestimento interno do útero, ficar bem fofinho e macio e receptivo para receber o embrião. Também é produzido ao longo à noite com alguns picos durante o dia. À noite também a gente produz um hormônio essencial que é a melatonina. A melatonina, muitas vezes você acha que a melatonina é para dormir, doutora Thalita. Sim, a melatonina ela é produzida para você dormir, para você descansar e produzir outros hormônios da fertilidade. Mas a melatonina não é só para você dormir. Caso você não saiba, a melatonina ela tem maior concentração no cérebro para te descansar durante a noite, mas também nos seus ovários. É o segundo maior lugar onde tem melatonina. Mas para que melatonina nos ovários? Porque a melatonina ela tem uma ação muito importante que é de antioxidação, ou seja, ela previne o envelhecimento dos óvulos. Então, se eu tenho uma mulher que deseja gravidez, que tem mais de 40 anos, que tem baixa reserva ovariana, que tem endometriose, que tem síndrome dos ovários policísticos, são mulheres que habitualmente têm baixa produção de melatonina. Posso passar para essa mulher melatonina escrito para ela tomar gotinhas à noite? Posso, mas eu estou ensinando você a produzir a sua própria melatonina natural, espontânea, que é através do sono reparador. E você aprendeu como é que dorme aqui no pilar do sono, no método 7Ps, na outra aula que a gente fala sobre o sono. À noite também a gente produz um hormônio fundamental que é o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Então, gente, olha para você ver, quando você não dorme bem, o que acontece no outro dia? Você está estressado, a sua memória está ruim, você está cansado, você está fadigado. Por quê? Porque o seu cérebro ele não está conseguindo responder a esse hormônio fundamental, então você tem graves sequelas durante o dia. Memória, concentração, ou irritabilidade, falta de paciência. Quantas vezes, na verdade, a gente ficou sem dormir? No outro dia é o terror. E isso se recompensa com uma noite de sono? Não. Essa é a grande questão. Então, por exemplo, mulheres que dão plantão. Eu, quando dava plantão, por exemplo, meu Deus, que mau humor que eu era. Mesmo eu dando plantão a noite inteira e de manhã eu tirava para dormir. Porque não é a mesma coisa. O ciclo circadiano, que é o ciclo da produção ideal dos hormônios, não são por horas de sono. Durmo 8 horas, 10 horas por dia. Não. É o horário certo para dormir. Tem que ser quando o sol se põe e acordar quando o sol nasce. Mas é claro que a gente não consegue dormir às 5, 6 horas, 7 horas da noite e acordar às 5 horas da manhã. É difícil isso. Então você tem que dormir no limite máximo, que é 10 horas da noite. E você aprendeu isso lá no módulo sobre sono. Você aprendeu o que você deve comer para melhorar a sua melatonina, você aprendeu os chás que você deve tomar, a sua alimentação, a higiene do sono, as luzes, o ruído, né, os óleos essenciais, tudo isso a gente te ensinou no módulo sobre o sono. Por quê? Por que a importância de dormir bem? Porque à noite produzimos os principais hormônios da fertilidade. Temos ainda outro hormônio muito importante que é o DHEA, DHEA. O DHEA ele é fundamental e essencial para a qualidade dos óvulos. Então, mulheres que têm, por exemplo, mais de 40 anos, mulheres que também têm endometriose nos ovários, síndrome de ovários policísticos, também têm deficiência desse hormônio chamado DHEA. E aí, ele é produzido o quê? À noite. Olha para você ver. Existem médicos que prescrevem DHEA para as mulheres? Sim. Eu, por exemplo, precisei usar muito DHEA.
É porque eu já tenho 42 anos e o meu pilar de sono era o pior pilar de todos. Eu não conseguia dormir o suficiente para aumentar o meu DEA. Então, mesmo eu produzindo, eu melhorando o meu sono, não foi suficiente e aí eu precisei usar essa medicação. Mas isso são raros casos. A maioria de vocês, com a rotina constante de um sono reparador, consegue produzir esses hormônios que são essenciais para a fertilidade. Então agora eu falei aqui, 5 hormônios que são essenciais para te ajudar a engravidar, para regular o seu ciclo menstrual, para melhorar a sua qualidade de vida, de óvulo, E isso está relacionado o quê? Com o sono, por exemplo, que é um hábito tão importante. E é muito interessante, a gente percebe isso, Muitas alunas nossas que, por exemplo, estão há anos tentando a gestação, não conseguem, e aí quando ajusta esse hábito, acaba engravidando espontaneamente. Como aconteceu comigo. Por quê? Porque quando eu equilibro, eu tenho fertilidade. Quando eu tenho desequilíbrio, eu tenho diagnósticos e infertilidade. Quantas alunas aqui nós temos também que foram para a FIV, não deram certo para a FIV, enfim, deram péssimos embriões e aí depois de restabelecer o método 7Ps, praticar o método 7Ps, vão para a FIV e resultados, em gravidez, gêmeos, Por quê? Porque melhorou a qualidade. Além disso, é importante saber que esses hormônios também, eles são ativados com os nutrientes que você faz da sua alimentação. Então, para a gente produzir hormônios, eu preciso de vitamina D, preciso de ferro, de zinco, de selênio. Tudo isso, está nos seus alimentos que a nutricionista põe aqui na alimentação para você, tá bom? Colesterol, por exemplo, como eu falei, o colesterol, ele dá não só origem à progesterona, mas ele ajuda também no equilíbrio do cortisol, do DEA, da própria testosterona, estradiol, todos eles têm uma cadeia que vem como origem o colesterol. Então vocês veem aqui na alimentação de vocês muitos alimentos que são equilibrados com colesterol, abacate, azeite, que mais? Coco. Não tô falando colesterol total, tá, gente? Tô falando colesterol bom. Porque muita gente confunde. Doutor Thalita, mas meu colesterol é muito ruim. O médico falou que colesterol ruim faz ter doenças cardíacas. Você tá falando agora que o colesterol produz hormônios? Não tô entendendo. Tô falando colesterol bom, tá? O colesterol bom, o HDL, ele melhora a produção dos hormônios, tá? Muito bem. Além disso, então, dormimos. À noite produzimos vários hormônios importantes. Quando a gente acorda, a gente produz outros hormônios importantes para a fertilidade também, que é a testosterona. Então, você sabe que a maioria dos homens, não sei se é o caso, mas pelo menos a maioria dos homens tem vontade de ter relação sexual de manhã ao acordar. Por quê? Um pulso bem grande de testosterona. E é por isso que a gente tem que aprender o que é dormir bem para ter esse pulso de testosterona. A testosterona gera libido, vontade sexual, que é tão importante para a fertilidade. Também gera união entre o casal. Mas se você não sabe também, a testosterona, ela melhora a quantidade de óvulos que vão ser recrutados no seu ciclo menstrual, tá bom? Então a gente precisa ter qualidade e precisa também ter quantidade, certo? Então a testosterona também ajuda nessa quantidade, nessa qualidade dos óvulos e também na libido, na energia, na disposição. E eu pergunto para você, como você acorda? Você acorda desanimada, fadigada, meu Deus, ir pra academia? E esse é um conceito interessante. Fazer academia de manhã no pico da testosterona é muito bom, porque acelera o seu metabolismo, ganha mais músculo, perde massa magra, perde gordura, aumenta a musculatura. Se você não puder fazer atividade física de manhã, você sabe que você pode fazer outro horário, você aprendeu isso no módulo da atividade física. Mas para você ver o quanto você fazendo atividade física, você potencializa essa produção de hormônios. E você que faz atividade física de manhã, você sabe como é maravilhoso fazer atividade física de manhã, como o seu dia rende, como você fica mais bem disposta, bem animada. Porque você equilibrou esses hormônios fundamentais. Testosterona, adrenalina, luz da concentração, não é? Entende que os hormônios não é um remédio, uma prescrição?
Os hormônios da fertilidade estão relacionados com seus hormônios de bem-estar, de prazer, que estão relacionados com as suas atitudes em conceber. Não é à toa que a nossa escola chama atitude. Porque aqui eu te ensino a resgatar de forma prática, através da teoria, o que você precisa fazer. Bem, depois que você acorda, então, a gente já falou a importância da atividade física, mas tem também a nutrição, o seu café da manhã. Durante a sua nutrição, ao longo do dia, nós equilibramos um hormônio fundamental para a fertilidade, que é a insulina. A insulina, ela é ativada com a sua nutrição, com o que você come. Então, aqui dentro do Atitude Conceber, durante todas as orientações nutricionais, é orientado quais alimentos, quais horários você deve comer para não ativar a sua insulina, para a sua insulina estar sempre equilibrada, para não fazer picos grandes, para não piorar esse desequilíbrio hormonal, né? O shot que você toma, os carboidratos que você come, não é qualquer carboidrato que você come, porque a insulina faz picos normalmente pelo consumo de carboidrato, então a nutricionista sempre escolhe carboidratos de baixo índice glicêmico, nos horários certos para você comer, né, na hora do café da manhã, enfim, tudo isso, gente, tem um sentido para ter. A gente não tá aqui, né, só apenas ensinando você, entendi, mas ensinando na prática. Então, agora que você tem um conhecimento, que é a insulina, que é um hormônio fundamental para a gravidez, porque ela equilibra a sua ovulação, ela faz starts de ovulação no tempo correto, né, ela amadurece o seu folículo no tempo certo. Imagina que você tem uma árvore com o seu óvulo lá imaturo. Na hora que vai dar o tempo certo da maturação, vem a tireoide e a insulina e ajuda nisso. Entende? Como tudo, nosso corpo está sempre muito integrado, então a insulina ela é equilibrada pela atividade física e pela nutrição, pilares fundamentais aqui do método 7Ps, hormônio essencial para a fertilidade. Tá? E aí, a gente tem também no final da manhã e no final da tarde, em torno de 10 horas da manhã e 5 horas da tarde, um pico de cortisol, que é aquele hormônio que foi produzido à noite. Então você que está aí, cansaço no final da manhã, cansaço no final da tarde, como foi produzido seus hormônios durante a noite? Como foi produzido seus hormônios durante a atividade física? Como está sendo produzido seus hormônios pela alimentação? Isso é uma pergunta muito clássica que a gente pergunta aqui no consultório. Você se sente cansada? Nossa, eu me sinto muito cansada. Qual é o seu horário de cansaço? Final do dia, final da tarde? Nossa, exatamente isso. Acordo, até que eu acordo mais animada, vou, mas chega no final da manhã, chega no final da tarde, eu tô arrebentada. Então, o que isso me diz? Bem, ela não está conduzindo produzir os hormônios durante a noite. Então, eu pergunto, como é que tá seu sono? Nossa, o sono tá horrível. Então, vamos ajustar o sono com os pilares das orientações do módulo de sono que você aprendeu. Não tô fazendo atividade física. Não, precisamos trazer essa atividade física para amanhã, porque de manhã faz os picos, né? Doutora Thalita, eu não consigo fazer atividade física de manhã, então traz para tarde, final do dia, enfim, do jeito que você puder, mas precisa fazer, tá bom? E aí a gente tem também na hora do almoço, a mesma forma, na hora do almoço a gente tem picos da insulina, a gente tem o cortisol também, a gente tem vários hormônios modulados durante o nosso dia. Então, a maneira como você vive é que determina como seus hormônios vão ser produzidos. Então, é muito importante você ter essa consciência de que o caminho do equilíbrio hormonal está nas suas atitudes, tá? Então, vamos pensar na tireoide. A gente sabe que a tireoide é um dos hormônios principais da fertilidade. A tireoide, então, por exemplo, você que tem intestino preso, queda de cabelo, unhas fracas, cansaço, mau humor, abdômen estendido, né, tendências depressivas, né, o mau humor, irritabilidade, depressão, está muito relacionado com a tireoide. Doutora Thalita, mas eu já uso o hormônio da tireoide. Tudo bem, mas vamos potencializar a produção do hormônio da tireoide de forma natural e espontânea? Como? Aí já falei, dormindo, tendo atividade física, suplementando, vou falar um pouco mais sobre suplementação, e melhorando a função do intestino pela nutrição, tá?
ferro, oxigênio, pela atividade física também. O ferro, ele aumenta a produção dos hormônios da tireoide. Limpando as toxinas pela detoxificação, que é o outro pilar da fertilidade, melhora a função da tireoide. Olha quanta coisa está interligada que você não sabia, que você achava que você tem hipotireoidismo, como eu tenho hipotireoidismo, né? Então, eu achava no começo, assim, que eu aprendi, infelizmente, que, pedi um hormônio, tem hipotireoidismo, toma o remédio da tireoide. Não. É preciso usar o remédio da tireoide? Usa, mas ensina o seu corpo a voltar à produção do equilíbrio normal com todo o método dos 7 P's, que vai te ajudar consideravelmente. Eu, por exemplo, usava doses altas de remédio para tireoide, né, de levotiroxina. Usava de 50 miligramas. Hoje eu uso 25, já reduzi a metade da dose e já estamos pensando em diminuir para 12,5, ou seja, já estou diminuindo os meus hormônios, ao meu comprimido de hormônio da tireoide, porque o meu corpo está voltando a produzir de forma natural, espontânea. Certo? Então, vocês estão compreendendo como os hormônios eles são importantes para a fertilidade de acordo com esses hábitos? E a questão da suplementação também. A suplementação nos ajuda a produzir os hormônios. Então, por exemplo, a gente tem a vitamina D, que é essencial, a suplementação dela, a coenzima Q10, o ferro, o zinco, o magnésio, tudo isso ajuda na produção. Thalita, eu preciso suplementar tudo isso? Bem, você que é nossa aluna aqui do Atitude, na nutrição, a Gabriela já prioriza alimentos que têm isso. Mas a suplementação da vitamina D sim é essencial. A suplementação do ômega 3 também, que ajuda na produção hormonal, também é essencial. E a coenzima Q10 também é essencial para a produção dos hormônios. Esses são os únicos suplementos que dentro da parte hormonal é muito importante suplementar. Os outros nutrientes pode suplementar? Sim, mas se você fizer uma nutrição bem adequada, que a gente orienta aqui também, não há tanta necessidade, né? O zinco você consegue nas castanhas, selênio você consegue nas castanhas, ferro você consegue nos alimentos. Então, olha para você ver como tá tudo interligado para este equilíbrio hormonal. Então, para finalizar, eu queria dizer que você agora, a partir desse entendimento, que você pode se ajudar a produzir os próprios hormônios através das atitudes em conceber, associando os pilares da fertilidade, eu tenho certeza que você está preparada para gerar esse bebê, essa vida dentro de você. E aproveitando aqui na plataforma, a gente tem outros materiais de fertilidade, sobre hormônios e fertilidade. A gente tem uma aula do Dr. Leonardo Jacobsen também. E aqui, se você arrastar na plataforma, vai estar uma aula falando sobre equilíbrio dos hormônios também. Vale muito a pena assistir e você vai entender como é importante a gente estar dentro do equilíbrio hormonal. Outras dúvidas também você pode deixar aqui nos comentários que achou dessa aula, ou acessar a lupinha e pesquisar sobre algum hormônio específico que você deseja saber um pouco mais. Um beijo e até mais!